Hoje é dia 11 de julho de 2021 e este é o episódio 151 do podcast do Ponto do Portal, o show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. Comigo está o grande Tiago Carrundo. Olá, Tiago. Olá, e Diogo. Eu sou o Diogo Constantino. Como estás, Diogo? Conta-nos. Então, animado? Estou ótimo. Estou cheio de energia. Estive a explorar novos locais para fazer piqueniques. Estive a fazer um picnic survey. Ui, então. E já encontrei um ou dois sítios mais fixes para fazer piqueniques. Portanto, agora nos próximos tempos, surgindo a oportunidade, farei lá piqueniques. Mas não vais dizer? Não vou dizer porque eu não quero lá mais pessoas. Ora, era aí. Por acaso achava que era essa a tua resposta, mas mesmo assim quis confirmar. Okay. Quando tu vais para qual é que é o teu conceito de piquenique? Ou seja, tu levas carvão e vais para um sítio com fogareiros e fazes um grelhado, ou levas a cestinha com tudo já pronto? Levo tudo feito de casa. E tudo dentro de coisas para manter o calor ou o frio, conforme o caso. E tenho uma mesinha de campismo, 2 cadeirinhas de campismo e monte de estaminé e como. Para não estares dependente então de rigorosamente, não tens que ir para um parque de merendas, não tens que ir para lado nenhum, basta haver uma sombrinha, se for o caso disso. E havendo parque de merendas apropriado, claro que uso a infraestrutura, mas se não for preciso, tenho lá tudo o que preciso. Tens o teu plano B. E já agora, eu vou fazendo perguntas, depois se não quiseres responder, não respondas. Tipicamente os teus piqueniques são com quantas pessoas? Quantos são os participantes? Tem sido só 2 porque as pessoas cá de casa e não temos reunido com as pessoas de fora de casa. Ok, compreendo. Mas em condições normais seriam mais? Em condições normais podem ser as que quiserem ir e fizer sentido, não é? Ok. Eu digo isto porque tu falas nisso várias vezes e não sei porquê, se calhar não, provavelmente não tem lógica nenhuma, mas aquilo que me vem à cabeça quando tu falas nos teus piqueniques, e já falaste isso aqui algumas vezes, eu faço a associação com a malta das caravanas, das autocaravanas, que tem aquela rotina, talvez seja por isso. Quem tem uma caravana e de facto custou a pagá-la, portanto, malta que dá valor ao seu dinheiro, tenta dar-lhe o máximo de uso possível. E isso envolve normalmente que a caravana saia todos os fins de semana, ou pelo menos uma grande parte dos fins de semana do ano, eles saiam para qualquer lado. E é giro ver as dinâmicas que são criadas, porque a malta, aquilo é uma espécie de uma rede social, porque a malta, ou seja, tu vais de caravana para o Zezer e tu mandas mensagem para saber se o outro gajo também vai, se juntam lá todos, se não juntam, quem é que leva o carvão, quem é que leva a carne. Tu também tens essas dinâmicas do piquenique, ou não? Não tenho, mas observo outras pessoas a ter. Não quero dizer que quando acabar esta circunstância agora da pandemia não se pense nisso, mas eu normalmente não levo nada para fazer fogos. Isso evito porque além de ser perigoso dá trabalho e não. É uma dor de cabeça adicional. Vai tudo pronto. Só dores de cabeça. E alguns sítios não se pode mesmo, outros sítios pode-se e há estruturas apropriadas para fazer isso e tudo, mas estão lá outras pessoas a usar e depois temos de estar à espera e depois não sei. Não, prefiro ter tudo o que preciso. Tenho coisas para meter o frio, coisas para meter o calor e se não tiver também não faz mal porque é um piquenique. Faz sentido. E pronto, e foi isso. Estou cheio de energia porque gosto sempre de fazer estes passeios e é mais engraçado. Nada, assim é que é. Olha, deixa-me dizer também que já vamos para a parte tecnológica, porque eu esta semana tenho novidades tecnológicas, caramba, estava a demorar. Mas deixa-me dizer também, só para dar aquela dimensãozinha pessoal, antes de mais é agradecer a atenção e o cuidado de alguns dos nossos ouvintes, porque pessoas que têm vindo ter comigo e que não acham demasiado enfadonho eu nos últimos episódios falar quase sempre ou de mudar de casa ou dos assuntos relacionados com mudanças de casa, caixotes e afins. Mas sabes que este é um tema típico de podcasts do Ubuntu, porque já no Ubuntu Podcast, no podcast inglês, falar de remodelações de casas e de casas de banho isso não era no podcast do Ubuntu, isso era no outro, era no... É no Ubuntu Podcast, sim. Era. No Ubuntu Podcast o Mark contou tudo da renovação da casa de dele banho, e contou isso tudo. Tinha ideia isto é que um não tema era muito on topic. podcast, que era no Late Night, se não me engano. Não. Okay. O Mark não está no Late Night. Mas pronto, mas olha, antes de mais agradecer, para dizer também para as pessoas ficarem descansadas, porque este fim de semana foi outra vez um sprint, mas está tudo mais, ou seja,
a casa já estava praticável, neste momento não está praticável, está próxima do ponto, faltam sempre coisas, mas uma casa onde tu vives 20 anos também faltam coisas, quer dizer, faltam coisas no sentido de tens aquela ideia e queres concretizá-la, mas ainda não encontraste a solução certa e muitas vezes passa por aí. Ora, estou neste momento a falar-te ainda com dores nas costas e cansado fisicamente, mas com um alívio muito grande em termos mentais, porque de facto já há pouco, situações críticas não há para resolver cá em casa. E das outras também são coisas que com o tempo se podem fazer, portanto já não é uma preocupação para mim esperar pelo fim de semana ou esperar pelo final do trabalho. Muitas vezes era isso que acontecia nas últimas semanas, para ir resolver assuntos ou para ir desencaixotar alguma coisa ou para pendurar, fosse o que fosse. Neste momento isso já está tudo controlado, felizmente. E de tal maneira, e avançando já para aquilo que era uma coisa que não tem sido hábito, pelo menos da minha pessoa, que foi, já tive disponibilidade também para fazer alguns exercícios esta semana sobre uma temática que nós tivemos, eu penso que foi no último episódio ou no anterior, que é a tua rubrica de extensões de Firefox. Já eu resolvi em dois. Diz? Já fizemos em dois episódios, nos últimos dois episódios. Mas eu penso que foi o último em que nós falámos sobre a gestão de separadores e a gestão e falámos até sobre a gestão de perfis. Foi no primeiro até. Não foi no último, foi no penúltimo, aliás. Eu decidi esta semana dar uma nova oportunidade à temática de troca de perfis no Firefox. E tens novidades? Tenho que dizer que estou, nesta altura, e ainda posso mudar de ideias, mas nesta altura estou bastante satisfeito com os resultados. Portanto, aquilo que eu fiz foi instalei uma extensão que te vou dizer qual é, porque não sei de cabeça, mas instalei uma extensão que é provavelmente a mais conhecida para troca de perfis. Tem um nome muito pouco sugestivo, que é o Profile Switcher for Firefox. Ok. Essa aplicação, essa extensão do Firefox não funciona sozinha, portanto tens de ter um ficheiro adicional. Tudo isto é... Que tipo de ficheiro? Que tipo de ficheiro é que é esse? Tens para o teu sistema operativo, portanto eu tenho um deb para o meu Ubuntu 64 bits. Se tiveres outro sistema operativo menor, tens lá também um ficheiro que executa um instalador e que faz, isso que faz a troca dos perfis. Ok, agora estou um bocadinho baralhado. Tens de me explicar melhor um bocadinho essa. Ou seja, tu tens um extra no Firefox que te faz a gestão de perfis. E que tu tens um ícone que te permite oscilar entre... Na prática não te troca o perfil. Na prática imagina, tens um Firefox com o teu perfil pessoal. E tu tens dois perfis no Firefox. Tens o pessoal e tens um profissional. Vamos imaginar. E se tu abris o Firefox no teu perfil pessoal, tens um ícone lá em cima, na barra de ferramentas, tens um ícone lá em cima que te permite abrir o Firefox do perfil profissional. Certo. Para esta operação acontecer, tu tens que ter um ficheiro, um pacote adicional instalado. Ou seja, o Firefox sozinho não consegue, o extra do Firefox não consegue abrir o Firefox no outro perfil. Precisa de uma espécie de um worker. Ok? E é através desse worker que tu consegues fazer a oscilação entre perfis. Ok. Portanto, diz. Tu experimentaste isso com o Firefox instalado via Deb, certo? Sim. Deb. Okay. O meu Firefox é via Deb. Não sei, estás-me a falar disso porque provavelmente tens o teu em Snap. Eu tenho uns em Snap e outros em Deb. Não te sei responder. Portanto, o meu está em Deb, portanto, e resulta bastante bem. Portanto, aquilo que acontece é tu instalas a extensão e permite-te... Na prática não é nada muito complicado. Desculpa. É só mesmo tu poderes oscilar entre perfis. Sendo que tu na realidade não oscilas, mas sim se a janela... Imagina, tu tens dois Firefox abertos. Um com o teu perfil pessoal e outro com o teu perfil profissional. Se tu estás no profissional e quiseres ir ao pessoal... Tu clicas no íconezinho, oscilas para o profissional e na prática ele salta-te para a frente com esse... Se já estiver a janela aberta, ele salta-te para a frente com a janela.
Ok, mas dá para estar a usar os dois em simultâneo. Sim, sem dúvida. Sim. Ou seja, ele não substitui um pelo outro, ele abre-te mais uma janela. Portanto, tu na prática, eu neste momento tenho 3 janelas do Firefox abertas. Tenho a janela com o meu perfil que uso para gravar o podcast e tenho mais 2 outros perfis que estão igualmente abertos. Se por acaso tu não tens nenhuma janela com esse perfil em execução, ele vai-te abrir o Firefox com esse perfil. Ok? Portanto, isto em relação à extensão pura e dura. O que é que foi limitação para mim? É uma problemática que é, tu abres o Thunderbird, clicas num link, em que perfil, em que janela é que esse link vai abrir? Não dá para escolher, não é? Não dá para escolher, lá está, depende. Ou seja, eu tenho no meu... eu alterei o fecheiro desktop, aquele fecheiro que tem guardados as entradas de menu do Ubuntu, para quem está menos familiarizado com isso. Portanto, nós temos em... É um standard, não é? Exatamente. Do Ubuntu, há no sistema operativo, ou seja, existem ficheiros que são usados por todos, são transversais, usados por todos os utilizadores. E existem, caso tu queiras, podes fazer uma cópia desses ficheiros e colocar na tua pasta pessoal e então sobrepõe-se àquilo que é a opção padrão do sistema operativo que estás a usar. Aquilo que eu fiz foi modifiquei o meu ficheiro que arranca o Firefox e juntei-lhe a opção "-p", para que sempre que eu abro o Firefox ele perguntar qual é o perfil. Isso resolve-me grande parte dos problemas, ou seja, na maior parte dos softwares que eu utilizo, imagina, tu estás a usar um software de conversação, clicas num link e tu queres muito que esse link seja aberto e que tu sejas questionado sobre onde é que queres abrir esse link. Isto acontece-me em praticamente todos os softwares, usando esta opção, menos no Thunderbird, curiosamente. Portanto, o Thunderbird abre-te o Firefox e acabou. O que me levou a investigar e o que me levou a solução ainda não está completa. Portanto, eu ainda não tenho, aquilo ainda não está perfeito, mas tu consegues no Thunderbird, tu consegues escolher o software que abre várias extensões dos fecheiros que usas, PNGs, M3Us e por aí fora, mas ligações HTTP e HTTPS tu não consegues definir, a menos que vás às opções avançadas e que coloques a true, 2 opções que eu não tenho aqui. Portanto, eu fiz, resultou e não apontei, mas poderei certamente incluir nas notas do episódio. Mas na prática o que tu fazes... E o que é que tu consegues definir aí? O que é que tu consegues definir com essas opções? Tu aí consegues definir que para ligações HTTP ou HTTPS tu queres usar um programa específico. Esse programa específico pode ser, exatamente, ao dizeres qual é que é o teu software que tem a opção "-p", o teu fecheiro desktop que tem a opção "-p". Portanto, e o problema ficará à partida resolvido. Porquê é que este problema ainda não terminou? Porque, de facto, quando eu clico num link dentro do Thunderbird, aparece-me aquele menu para a escolha do perfil, porreiro, mas quando abre o perfil, ele não abre o link que vinha do Thunderbird, portanto ele perde a ligação do Thunderbird. Portanto, há ali qualquer coisa que ainda estará a falhar. Deve haver uma variável que consegues usar para passar o URL. Provavelmente percentagem U experimenta só porque costuma ser assim uma coisa. A percentagem U é o que já lá está, não. Esse é o que é mantido. Esse é conservado, fica como está. Mas pronto, é o que é por enquanto. Agora, ainda assim estou bastante satisfeito, e quando aquilo abre num perfil que não é o perfil correto, também não é grave, até porque tipicamente cookies, sessões, configurações, quando eu abro o link num perfil que não é o correto, também normalmente a coisa não vai funcionar como eu desejava. Portanto, aquilo que eu faço é copio o endereço, vou à janela certa. Não é a coisa mais agradável do mundo, mas resolve perfeitamente o problema. Desde não seja um daqueles URL que só funciona uma vez. Sim, e é chato. Exatamente. Mas pronto, ainda não arranjei e gostava, há uma coisa que eu gostava, que era, e efetivamente para essas soluções, era eu poder transferir separadores entre janelas do Firefox. Ou seja, imagina que este link era aberto no perfil A e eu queria que ele tivesse aberto no perfil B,
eu poder clicar, por exemplo, com o botão do lado direito do rato e dizer mover este separador para a janela Y. Isso era muito fixe. Entre perfis, eu não acredito que seja possível. Entre janelas do mesmo perfil é capaz de haver extensões também, que fazem isso. As extensões não sei. Aquela típica técnica de arrastares o separador, consegues arrastar o separador para fora da janela e ele ficar sozinho. Não consegues enfiá-lo dentro de nenhuma janela. Eu pelo menos não consegui. Se alguém tiver a técnica para isso, agradeço, mas eu não consegui. Mas deve haver extensões que fazem isso. Há umas extensões, aliás, nós tivemos feedback interessante a este respeito no canal, no grupo de Telegram do Ubuntu PT. Eu vi algumas sugestões de extensões. Aí vamos falar delas, estão na minha lista e na altura em que falar delas vou mencionar quem é que as mencionou. Já estavam na minha lista porque eu peguei nas extensões que são criadas pelo Firefox, nas extensões mais sugeridas, nas extensões que são verificadas. Portanto, muitas das que vocês vão sugerir já estavam na minha lista, mas mandem na mesma porque pode haver alguma que eu não tenha e se disserem coisas interessantes sobre como as usem, pode ajudar também e podemos falar disso aqui eventualmente porque pode ser bastante interessante para toda a gente ouvir. Exatamente. E por falar em extensões, esta semana tenho também 2 extensões. Uma esqueci-me de meter nas notas. Mas já meto, que é o Dark Reader. Eu já falei de outra extensão em tempos, já não sei em que episódio, que eu utilizo para pôr tudo em todos os sites não têm Dark Mode para os converter. E tenho essa extensão que eu agora também não me recordo o nome, instalada noutras máquinas. Não tenho, e agora estou a experimentar esta que é o Dark Reader, que é uma das recomendadas para este propósito no site das extensões para Firefox. Estou a gostar, não é particularmente rápido, mas fazes o essencial, que é poder escolher se ativas ou não para certos sites, ativar ou desativar globalmente. Ainda não percebi bem o que é que ele quer dizer com auto, que é uma opção que está entre ligado e desligado. Portanto, ainda não experimentei também. E dá para vocês ajustarem coisas como o brilho, contraste e outras coisas de cada um dos sites. Portanto, isso também já é fixe, porque vocês podem por aí uma coisa qualquer que não fica bem em Dark Mode, porque ao converter mexe qualquer coisa dos CSS que fica tudo lixado ou que não se vê mesmo. E se calhar se vocês ajustarem então só o brilho e essas coisas todas para aquele site, pode ser que seja o suficiente para que para aquele site as coisas funcionem. E depois além disso tem essa opção de utilizar para um site ou para outro, ter configurações diferentes, o que é muito fixe. Hei de falar novamente desta extensão quando falar da outra, que disse que já estava a utilizar antes, para comparar um com o outro. E nessa altura também já terei mais informação sobre esta e mais opinião formada sobre esta. Mas esta até agora, experimentem, funciona. Mas então. não é muito rápida. A outra também não é muito rápida. Ambas atrasam um bocadinho o rendering e o suficiente para vocês notarem. Okay? Portanto, tenham isso em conta. E outra extensão que eu instalei e que gostei, ainda não usei muito, mas não usei muitas vezes, usei muito. É diferente. Que é o Cookie Quick Manager, que tem umas funcionalidades fixes. Podem fazer configurações adicionais e em que alguns casos são muito difíceis de encontrar no Firefox. Podem algumas que vocês podem configurar facilmente no Firefox, como por exemplo apagar todos os cookies sempre que iniciam uma nova sessão do Firefox. Exatamente. Mas ele faz outra coisa que é o First Party Isolation.
nós falamos aqui há tempos de novas funcionalidades do Firefox que iam permitir fazer estes isolamentos extra, mas esta extensão já fazia isto antes, e eu diria que pode complementar ainda assim um bocadinho daquela funcionalidade, até porque ela ainda não vem ativada por omissão. E o que é que ela faz? Ela isola os cookies, dados, imagens, encaixe, tudo isso, dependente de cada domínio aliás, para cada do domínio, vocês abrem um site, ele isola todas essas coisas umas das outras, ok? Sempre. Isto é fixe. É um nível de segurança e privacidade adicional para vocês que funciona também de forma complementar aos containers. Portanto, mesmo dentro dos containers ele ainda faz mais um isolamentozinho, que é bem fixe. Vocês podem gerir isto por um iconezinho que fica no canto superior direito do browser. Podem também abrir uma tab específica para fazer gestão de cookies. Eu fiz isso e fui apagar cookies, e eu fui ver que tinha lá cookies que já não fazia ideia que tinha e que não queria ter. E ele dá bué de detalhes sobre cada cookie. Permite-vos alterar datas de expiração de cookies, permite-vos fazer uma série de outras coisas que vocês podem achar úteis, até mesmo para quem está a fazer web development e quer testar coisas. Exatamente. Também deve dar-se o caso, certamente, quem não sabe o que está a fazer, poder partir a sua navegação sim. Fazendo bem facilmente. Exatamente. Portanto, usem a extensão. Tudo o que não sejam opções padrão, tenham um juizinho, porque podem dar cabo de alguma coisa. Isto é para quem sabe o que faz, né? Esta é. Exatamente. E de extensões é tudo, e da minha semana também é. Hei de ter mais coisas, porque eu descobri hoje coisas, mas eu não quero falar ainda, quero investigar um bocadinho mais antes de falar delas. Ok, não sei boa. se tens alguma coisa para falar esta semana. O que é que nós temos a dizer? Diz. Da semana do mundo, não da nossa, nem da minha, nem da tua, mas do mundo em geral. Olha, eu antes de ir às novidades, às notícias, eu queria agradecer ao crescente número de patronos que nós temos. Muito obrigado. Essa é uma forma muito especial e muito séria de contribuírem para o podcast, e nós agradecemos muito. É verdade, obrigado. Quanto a notícias, há uma notícia fixe, não sei se acompanhaste o anúncio do lançamento do Nextcloud Hub 22. Não acompanhei, mas sei que saiu, sim. Sim, foi feito no dia 6 de julho. Eu não vi tudo em direto, não consegui, mas vi. Assinalou-se também nesta altura o 5º aniversário do Nextcloud, que é interessante. Fez 5 anos que eles se separaram do OwnCloud. E o Frank, que é o CEO da Nextcloud, lembrou que no lançamento do Nextcloud original, a primeira versão, esteve presente a Jane Silber, que na altura era a CEO de Canonical, e a Karen Sandler, que é ainda hoje da Software Freedom Conservancy, que foram as duas keynote speakers, que é bem interessante, naquele primeiro evento. Depois passou por um conjunto de marcas importantes do projeto. Uma foi a Nextcloud Blocks, o Global Scale, a introdução do Talk, a adoção do Nextcloud por parte de governos na Europa, o programa de mentoria e estágios para minorias, a introdução de Machine Learning para melhorar a segurança do Nextcloud, em particular julgo que tinha a ver com autenticação e com ransomware. Ransomware, yeah. Depois, claro, a colaboração com vários cloud providers, as integrações com muitas aplicações desenvolvidas por outras entidades, e as novas parcerias que eles estão a fazer agora com empresas de telecomunicações, em particular na Alemanha. Portanto, já são algumas marcas interessantes para um projeto que tem só 5 aninhos. Portanto, sim, sem dúvida. Que são marcas bem interessantes. Mas quanto ao Nextcloud Hub 22, que é aquilo que a gente quer mesmo saber, há novidades, há uma maior... há um foco muito grande deles em adaptar o Nextcloud à realidade do escritório digital.
ok? E eles focaram-se muito nisso, nas funcionalidades que adicionaram ao Nextcloud. E criaram uma coisa nova que é o Nextcloud Circles. Os Circles são uma espécie de equipas ad hoc criadas pelos... Havia outra coisa que tinha um nome parecido, que tinha a ver com redes sociais. Exatamente. Os Circles. Agora, mas isto acho que era só Circle, não era Circles. Oh, diabo. Isto é uma coisa diferente. Pois. Isto são uma espécie de grupos de utilizadores ad hoc, criados pelos utilizadores, não pelos administradores do Nextcloud, ok? E que têm atribuídos a eles recursos próprios. Ou seja, recursos que já existem no Nextcloud e que eles dizem este grupo, este circle tem este projeto, tem aquele file share, tem essas coisas todas. Além disso, também tem workflows próprios e que são criados também on the fly por quem gera aquele circle. É uma forma de criar ad hoc uma equipa para resolver uma coisa qualquer e depois deixar de usar ou criar novas equipas sem sobrecarregar tanto os administradores do próprio Nextcloud, dar maior autonomia aos utilizadores. E permite ter coisas como conversas de talk para iniciar tarefas no deck, a partir de uma mensagem de texto, partilhar folders, ter projetos no deck, fazer uma série de coisas. E é interessante. Há vídeos a explicar estas novas funcionalidades todas. Portanto, recomendo que vocês vão ver ao YouTube do Nextcloud. Outra funcionalidade fixe é poder criar um mecanismo de aprovação de documentos, recorrendo acho que já a funcionalidade básica dos flows. E basicamente tu dizes esta pessoa X tem que aprovar este documento e essa pessoa X recebe um e-mail com as instruções. Aliás, não, isso é outra funcionalidade, essa do e-mail. Não, você recebe uma notificação e tem um menuzinho em que ela pode dizer que se aprova ou não aprova o documento e o documento fica depois marcado como estando aprovado. Ok. A funcionalidade seguinte é que tem a ver com o que eu estava a dizer, que tem a ver com assinar criptograficamente documentos em PDF. Ele suporta uma série de normas internacionais, europeias e software e open source, que permite então criar formas de assinar documentos. Quem tem de assinar o documento recebe uma notificação por e-mail com instruções sobre o que é que tem que fazer e assina, e é muito, muito, muito simples de fazer e é uma funcionalidade bem útil para quem está de um escritório digital, né? Sem dúvida. Acho que é bem importante. Depois, da equipa Groupware também vieram algumas novidades novas. Uma veio do calendário, que passou a ter um trash bin com um histórico de um mês. Okay? Vocês podem ter um histórico de eventos e coisas desse tipo que pagaram e tal, um mês pelo menos. Ok. Isso num calendário é estranho, até porque eu, pelo menos, eu falo por mim, eu normalmente no calendário não pago nada. Pode ser coisas que tu decidiste que não queres não queres fazer e depois decides, não, afinal quero fazer. Sim, mas isso fica marcado, não recriar tudo de início. Ok. Normalmente são não formas. Normalmente não, por isso é que assim, eu percebo isto desta forma. Se eu quiser fazer aquele evento, aquela tarefa ou o que for, deixo lá. Se não quiser, apago. Ou se for cancelada eu pago, mas depois se eu quiser recuperar por alguma razão e não quiser refazer aquilo tudo e pôr lá toda a informação de novo e enfim, vou lá ao trash-bin e recupero. Parece-me prático, uma forma prática de tirar coisas da vista para não sobrecarregarem com tantas tarefas. Sim, eu percebo eventos, isso. E é como disse, se eles dão esta opção é porque muita gente deve ter solicitado. Sim. Agora, para mim em particular... Sim, depois depende muito... Depende muito do workflow de cada um de nós e das opções de cada um de nós, sem dúvida. Ora, outra coisa a seguir que vem do cliente email, eles dizem que melhoraram muito o cliente email, eu não experimentei ainda, não sei ainda se já tem aquela funcionalidade que tanto te incomoda ou não,
Agora, o que eu posso dizer é que eles dizem que melhoraram a integração, que suportam melhor threads, que, por exemplo, mostram só a mensagem mais recente, por omissão, obviamente. Podes apagar threads inteiras apagando essa mensagem de apagar cabeça. Apagar ou mover, atenção, e essa interessa. Sim. Eu quero ver isso a funcionar, mas interessa-me bastante que no meu cliente de e-mail eu consiga mover mensagens, que é uma coisa que eu acho normal. Ok. E para além disso, implementaram mais formas de filtragem de mensagens, até com scripting e tagging de mensagens. Portanto, isto parecem funcionalidades bem interessantes para um cliente de e-mail. Sim. Este cliente de e-mail era um bocadinho simples demais, creio eu, principalmente para quem quer promover isto como uma ferramenta de grupo web, era aí que como uma coisa isolada. Um elemento principal, aliás, por muito que tu tenhas alguma ferramenta de mensagens instantâneas ou alguma outra ferramenta para fazeres outro tipo de comunicação, o e-mail continua a ser o e-mail, quer dizer. E é a base de tudo. Sem dúvida. A maior parte dos serviços que tu usas autenticas ou verificam-te por e-mail, ou há sempre o e-mail, não consegues viver sem. Pelo menos eu acho que atualmente quem vive e quem faz teletrabalho e quem faz o office, lá está, o escritório online, o ponto central é sem dúvida alguma o e-mail. Mas não sei se tens a mesma percepção que eu, mas se o e-mail não for muito fixe, todo o produto fica comprometido, na minha opinião. Sim, essa última parte concordo totalmente contigo. Ser o ponto central depende muito já de algumas dinâmicas. Eu diria que, por exemplo, para mim neste momento não é o ponto central. A ferramenta de chat é o ponto central neste momento para mim. Mas o e-mail tem tens uma solução de grupo web, se não tiver uma solução sólida de e-mail, compromete toda a solução. Fica muito coxa, sim. Não, o e-mail tem uma coisa que tem que funcionar bem e tem que ser rico de funcionalidade. Aí não há dúvida nenhuma. E tem que ser funcionalidade pensada para este tipo de coisas. Principalmente quando é para grupo web. Ora, mais novidades ainda. O deck tem uma busca melhorada, tem integração com o Talk, que permite fazer aquelas coisas que eu falei há bocado, que é criar tarefas a partir de mensagens de texto do Talk, que é fixe. Há uma coisa nova que é a gestão de conhecimento, que tem por base uma funcionalidade que eles chamaram de Nextcloud Collectives, que basicamente é um espaço para organizar tudo. Utiliza páginas e subpáginas que podem ser ligadas por links e integra com o Circles. Utiliza o editor de texto do Nextcloud para editar os ficheiros e sim, é baseado em ficheiros, o que significa que é portável e que vocês podem pôr outras pessoas a utilizar isto mesmo que não usem Nextcloud ou utilizar, ou se vocês preferirem editar com outro editor, podem também editar com outro editor, o que é muito fixe. E isto parece-me isto é uma ferramenta que eu gosto particularmente e que estou ansioso por experimentar. Não se, é como se fosse uma espécie de wiki, na minha opinião. Só que acho que é baseado em Markdown. Fica com essa ideia do Q&A que eles fizeram depois, que aquilo é baseado em Markdown. Acho que o princípio é mesmo esse, quer dizer, pelo menos a descrição aponta exatamente para isso. Depois disso, eles ainda fizeram a apresentação de alguns use cases do Nextcloud em negócios e em empresas. Uma interessante que eu achei, que também achei que ias achar interessante, que é a SIB, que segundo o que eu percebi é uma empresa pública francesa que gera infraestrutura de IT para instituições públicas, que curiosamente é uma coisa que eu sugeri que se devia fazer cá em Portugal. Acho que foi no episódio passado, em que há dias sugeri isso numa rede social qualquer, já não me lembro qual delas é que foi, e disseram-me que isso era um sonho quase impossível de se fazer, que era humanamente impossível. Os outros fazem. Exatamente. Os outros que não são humanos, se calhar é isso. Se calhar é isso. São bots de Nextcloud. Provavelmente. E o que é que esta empresa faz? Esta empresa
por exemplo, com o Nextcloud, o que ele está a fazer é utilizar o Nextcloud para as escolas públicas francesas. Eles utilizam a Nextcloud e colabora e integram isto com práticas de políticas de bring your own device e tudo isso. Portanto, há uma grande flexibilidade que permite às escolas ultrapassar todos os problemas de repente ter que se digitalizar tudo e estar toda a gente a trabalhar com base na mesma plataforma, mas todos separados e com meios diferentes. Parece-me uma coisa bem interessante. Sim, e a replicar em Portugal. E outro caso que eu achei interessante foi o da cidade de Geneva. O governo local de Geneva, na Suíça, que escolheu usar Nextcloud por motivos de soberania digital, de soberania dos dados, e porque pode fazer self-hosting e porque o acesso ao código-fonte garante que se o projeto, por alguma vez, a razão fosse cancelado pelo Nextcloud, que ele poderia ser continuado por outros. Exatamente. E é um motivo muito fixe. Também disseram que era para evitar vendor lock-ins, porque eles tiveram problemas anteriormente com um caso de vendor lock-in em que estavam presos e além disso o vendor que resolveu começar a aumentar custos. e então eles fugiram para o Nextcloud. Com alguma dor, obviamente, porque o vendor lock-in precisamente faz com que seja doloroso, mas pronto. E o que é que isto faz? Eles agora conseguem aceder a documentos em qualquer sítio, em qualquer hora, podem trocar documentos com entidades externas, que é vital para uma entidade pública, que tem concursos, tem várias outras coisas que envolvem entidades externas, emitir documentos, para receber documentos de todo tipo de entidades e indivíduos. No pré-Covid eles dizem que aquilo era utilizado por muito menos pessoas. O responsável diz que houve muito má comunicação interna da existência da solução. E com o Covid a utilização passou de 180 utilizadores para 2.300 do dia para a noite. Yeah. Eles tiveram que fazer escalar um bocadinho o hardware, obviamente. É normal que fosse. Foram também alvo de uma auditoria de segurança, em que o auditor, apesar de ter apontado um ou outro bug que foram corrigidos pela Nextcloud, elogiou imenso a solução a nível de solução e que nunca tinham visto implementada em nenhum lado uma solução tão segura, o que é impressionante. Sim. Os utilizadores parecem tão contentes, porque mesmo depois de eles terem voltado a trabalhar no escritório, eles continuaram a utilizar massivamente e, ao que parece, eles não têm nenhum registro de queixas de utilizadores, o que é impressionante. Isso faz lembrar os critérios, que é aquela piada que se faz. Exatamente, esses também não se queixam. Não se queixam, exatamente. É verdade. Também foi anunciado que nas próximas semanas vão haver mais novidades do Nextcloud, pelo que fiquem atentos. É isso, vamos ver. Nós cá estaremos. Tu já experimentaste o Nextcloud 22? Não, ainda não tive essa oportunidade, mas assim que puder é o que eu vou fazer. Estamos empatados então, ou seja, das várias instâncias que eu tenho, ainda nenhuma me deu como opção o upgrade para 22 e eu tenho por princípio não antecipar, portanto aguardo calmamente. Esperava algumas novidades no Talk, porque nós, e já falei aqui antes, e uma das ferramentas que nós usamos atualmente, eu digo nós, estou a falar da Ansol, decidiu voltar a experimentar as reuniões feitas no Talk e temos ficado alegremente surpreendidos. Não acontece, ou seja, o desempenho do Talk não é o melhor, não é o mais positivo em todos os dispositivos. Em alguns computadores, quando tens muitos intervenientes, muitos elementos na reunião, alguns CPUs sobem mais que a conta em termos de temperatura, em termos de trabalho. E isso tem a ver com o facto de ele também funcionar peer-to-peer. Exatamente, é exatamente esse o problema. O que nós optámos por fazer foi, para não massacrar os equipamentos desses elementos, aquilo que nós fazemos é desligamos todos o vídeo, fazemos como fazíamos quando usávamos o Mumble, tendo a vantagem de poder, quando às vezes precisamos de trabalhar em algum documento, ou portanto, usamos todo o ecossistema, portanto, e já lá estamos dentro. É mais rico.
Exatamente. Isso o Mumble não permite. Mas pronto, mas é assim, houve uma grande mudança da versão 9 para a versão 10 do Talk, e gostava que aqui a versão 22, até porque lá está, e tu disseste uma coisa que é importante também, nos tempos que correm, uma das ferramentas de comunicação que nós usamos é efetivamente a troca de mensagens instantâneas, ou as mensagens são instantâneas, depois se a gente as lê ou não, na hora certa, é que às vezes não é possível. Mas tanto a ferramenta de chat para chat como a ferramenta para videoconferência, o Talk é de facto a opção do Nextcloud, e se também essa ferramenta não estiver aprimorada, pode comprometer o sucesso na adoção do Nextcloud como ferramenta de trabalho. Ok, vamos respirar fundo porque vem um tema muito polémico. Sim, tem feito correr muita tinta. Sim, muito tinta, e não só. Teve quase a correr sangue porque já houve mesmo interações físicas que essas não sabia. E, pronto, também é um bocado triste. Eu depois falo disso mais no fim, mas não, e não foi. Não nos envolveu a nós. Sim, eu estive ocupado com outras coisas. Exatamente. Nós temos isto para falar há montes de tempo. Temos estado a adiar porque temos surgido outros temas que achámos que eram prioritários, mas na semana passada este tema explodiu completamente na internet, incendiou as redes sociais, que sempre quis dizer isto, e basicamente é o drama à volta do Audacity e da coleção de recolha de dados que o Audacity anunciou que ia passar a fazer. Não me lembro se tu alguma vez mencionaste isto ou se só disseste uma piada e não chegámos a falar mesmo do tema. Sobre? Tens memória disso? Sobre isto? Este em particular, acho que nem piadas. Sim. Ok. É uma pena. E então, o que é que aconteceu? Houve uma empresa chamada Muse Group que comprou o Audacity. Exatamente. Okay? Esta empresa, depois de ter comprado o Audacity, resolveu que ia apostar nele, no seu desenvolvimento, que ia dar prioridade principalmente em coisas que tinham a ver com a interface gráfica do Audacity, mas que para saber que outras coisas e em que coisa específica da interface havia de se trabalhar, precisava de métricas, precisava de números, coisas mensuráveis e observáveis, objetivas, para saber onde é que havia de pegar com maior prioridade, com menos prioridade, o que é que era urgente, o que é que não era urgente. E para isso eles anunciaram inicialmente que iriam adicionar ao Audacity recolha de métricas utilizando serviços do Google e do Yandex. Exatamente. O que é um enorme disparate, obviamente, e que não agradou, julgo que a ninguém. E assim que eles viram que o disparate que estavam a cometer e a enorme crítica de que eles estavam a ser alvo quanto a isso, eles mudaram completamente o plano. E mudaram um plano que, na minha opinião, é super razoável. Não é perfeito, e já vamos falar disso, mas que eu acho que é super razoável e que não é nada do que muitas pessoas andam a dizer na internet. Para começar, vão começar a usar uma solução que é self-hosted para recolha de dados e que vai estar num país europeu, não sei qual, isto para garantirem que estão sobre a jurisdição da MEI do bloco político, onde a exigência de proteção de privacidade é legalmente maior, ok? Que é na União Europeia. E depois disso fizeram uma discussão no Wiki, no GitHub, a explicar o que é que eles iriam fazer e o que é que eles tinham, qual era a intenção deles quanto a isto. E então, que métricas é que eles querem obter? Eles querem obter primariamente reporte de erros. Crashes, em geral, erros na qual se inclui informação sobre qual, por exemplo, o sistema operativo que vocês estão a utilizar, o número de cores do CPU e mais umas tretas que sejam ou não relevantes para um relatório de erros. E para outras coisas que já vamos falar. Até aqui inofensivo, não é? Sim, inofensivo.
Sim, e são coisas que existem há décadas em software e que isto são coisas que, não só isso, que ajudam os utilizadores ao permitir que os programadores tenham mais informação sobre os problemas existentes no software e não só mais informação, com mais informação atempadamente. Ora, além disso, haverá a cada vez que surge um destes reportes de erros, a possibilidade de cada um de nós rever todos os dados que vão ser enviados. Tranquilo, sim. Super tranquilo e super ótimo, super transparente, e de escolher enviar ou não enviar a cada vez. Ou seja, vocês vão poder ver o que lá está e decidir se querem ou não enviar. Mas podem decidir se no futuro querem enviar reportes de erro ou não. Ok. E podem fazer isto não só quando surge esse pop-up a pedir, mas também das preferências da aplicação e colocar lá a opção que vocês querem. Por omissão, isto ele não vai enviar nada, ok? Todo este envio de dados é opt-in. Tranquilo. Super tranquilo. Até aqui, sim, continua tudo bem pacífico. Qual é o que é enviado também? A forma como os utilizadores descobrem novas funcionalidades na interface do Audacity, ok? E isso estão a usar essas novas funcionalidades. Certo. Porque quando se investe numa nova funcionalidade ou no melhoramento de uma funcionalidade, quer-se saber se as pessoas estão a usar aquilo ou se não estão a utilizar de todo. Certo, para saber se vale a pena investir ou não. Exatamente, tudo isto opcional, opt-in. Isto foi a primeira descrição do que eles queriam fazer após aquela trapalhice inicial. Uns dias depois vieram-nos pronto, eles já tinham dito que não iam usar o Google e o Ondex. Além disso, vieram esclarecer adicionalmente ainda que iriam fazer o seguinte: queriam passar a recolher apenas os reportes de erros. Queria o crash ou o erro com a versão do OS e com a versão do Audacity, checkbox para autorizar ou não, como eu disse anteriormente, a possibilidade de mudar a escolha e o que é que mais é enviado? O IP, obviamente, porque vai com todos os pedidos que tu envias. A partir desse IP é calculada a georreferenciação do país em que estás. E para uma nova funcionalidade de atualizações automáticas do Audacity é enviado também outra informação, que é a versão do OS, dados sobre o CPU, que CPU é que tens, que arquitetura, que versão do sistema operativo, blá 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 blá. E tudo isto para um servidor, como disse anteriormente, alejado não é, ok? Entretanto, alguém na internet descobriu isto e começou a escrever coisas que não estão corretas sobre o que é que está a ser enviado para lá. E houve casos em que se chamou até spyware, certo, me parece sim, completamente inapropriado. Eu ouvi. Porque spyware, quando se espia alguém, não se diz a essa pessoa que está a espiar, não se diz a essa pessoa o que é que se vai dizer sobre ela, e não se dá à pessoa a opção de espiar ou não. Mas eu percebo, sim, mas também percebo as motivações que levaram as pessoas a dizer isso. Não tendo toda a informação. Sim, houve casos que foi porque as pessoas não sabiam o que é que se tratava, mas o artigo que despoltou isto, em que se chamava isto spyware, eu, para não querer achar que a pessoa é maliciosa, porque gosto de dar o benefício de dúvida, eu digo antes que a pessoa não sabe do que é que está a falar. Que não sabe do que é que está a falar. Pois. E eles colocaram explicações adicionais sobre o que é que vai ser feito e, entretanto, publicaram também uma política de privacidade. Aliás, foi a política de privacidade que levantou este broá todo, e os meus amigos da Broá Podcasts podem agradecer este momento e pagaram umas cervejas daqui a uns dias. E uma coisa que eu acho que está mal nesta política de privacidade, como eu disse que ia dizer, é que limita a utilização do Audacity a maiores de 13 anos. Sim. Ok, isto eu acho que está mal.
eu percebo qual é o motivo. As leis que têm a ver com privacidade na generalidade dos países focam os menores de 13 anos como indivíduos que têm de ser especialmente protegidos a nível de proteção de dados, e esta é uma forma super fácil, super preguiçosa de resolver esse problema, sem ter que se arranjar outros mecanismos ou pensar a coisa de outra forma. E é esse o motivo pelo qual aquilo foi metido, e é muito claro pelo texto que é isso o motivo. Não é mais nada. Se isto viola ou não a GPL, eu tenho sérias dúvidas que sim ou que não. Eu consigo ver bons argumentos para que sim e bons argumentos para que não. E até gostava de ver esta questão discutida em tribunal, se não fosse negativa para a comunidade. Portanto, por esse motivo, obviamente que não. Prefiro que isto seja resolvido de outra forma, mais inteligente, menos agressiva, mas eu gostava de ver o que é que um tribunal iria dizer sobre isto. Ora, outra coisa que vai acontecer é que o hash do endereço IP vai ser guardado por um ano. Eu não percebo porque é um ano, e acho que isso tem que ser explicado. O IP em si, após ser hashed, é guardado por 24 horas. Eu aí consigo perceber o motivo, mas não acho que seja assim tão sólido. Acho que o hash deveria chegar se não for um salto de hash. Se for um salto de hash, aí não chega. Mas há dúvidas sobre se é um salto de hash ou não, porque a política de privacidade é omissa quanto a isso, a qualquer informação sobre isso. Eu estava aqui a tentar fazer aqui alguns paralelismos. O facto de limitares um software a maiores de 13 anos faz com que ele deixe automaticamente de ser software livre. A não ser que seja a lei que dite que é isso que tem que acontecer, e nesse caso o direito de autor nem a licença se pode sobrepor a isso, e estar apenas a constatar esse fator na política de privacidade não altera, não é o que está a alterar poder ou não poder, é a letra da lei. Eu percebo isso, mas isso tu podes libertar um software e podes publicar um software com a licença que tu bem entenderes, e depois essa licença não se sobrepõe às leis de um país, por exemplo. Exatamente. Agora, exatamente. Não é uma imposição da licenciamento do software de tu poderes ou não usar em determinadas condições. Portanto, tu deves poder utilizá-lo em qualquer condições. Se depois, em alguma geografia, em algum contexto específico, existe uma lei que te impede de o fazer, ou seja, deixa de ser licenciamento de software, passa a ser lei geral do país, se for um país. Eles não estão a fazer alterações de licenciamento, eles estão a fazer uma política de privacidade, é diferente. Sim, mas é uma imposição de quem te oferece o software, seja como for. Tens uma política de privacidade, tens o fabricante do software a dizer-te que se tens 12 anos não podes usar aquele software. Isso aí compromete imediatamente a primeira liberdade, a liberdade zero. Depende, tendo em conta que em quase todo o mundo há legislação, como eu disse, a limitar o que se pode fazer para menores de 13 anos, e isso pode implicar que seja... mas aí ou seja, não são os senhores do Audacity que vão rachar lenha a política nas leis de cada país. A política de privacidade só está a constatar o que está na lei. Sim, só okay. isso. Mas na lei, mas qual lei? Não é a política de privacidade que altera esse fator por si só, estás a perceber? Mas a política de privacidade está em teoria, pelo menos. No Ghana também é assim, 13 anos. Na generalidade dos países é assim. Eu não posso dizer, alguns até dizem que é mais. Pronto, a idade seja mais, seja menos, seja igual, seja o que for. Agora, não deve ser o que eles fizeram foi pegar no boilerplate que existe de políticas de privacidade e aplicar aqui. Foi muito simples quanto isso. Não há aqui nenhuma intenção de criar limitações adicionais ao licenciamento, nem nada desse género. A mim, o que me parece é que esta política, lendo a política de privacidade, é que foi escrito por um tipo qualquer que não sabe o que é software livre, que não sabe como é que funciona a comunidade open source, e que
está a ter cuidados exagerados em algumas coisas que são completamente desnecessários e que se ele tivesse falado com alguém que não tivesse só com medo, que esses problemas iam ser resolvidos de outras formas. Que eu acho que há formas mais inteligentes de resolver esta questão dos 13 anos, por exemplo. Há coisas que tu podias escrever lá em vez daquilo que resolviam esta questão muito melhor. Mas uma vez acho que aqui foram preguiçosos. Isso para as leis do teu próprio país e não eras tu que referias qualquer tipo de imposição. Sim, dizias que no caso do país ter limitações quanto a esse aspecto, que se deveria observar isso. Ou nem precisam nada porque não têm que pôr, é uma política de privacidade, não tem que dizer o que é a lei. Acho que isto foi só uma coisa mal escrita a respeito desta política de privacidade, e eu creio que vai ser corrigido, porque eles disseram que tinham todo o interesse em corrigir isto e aperfeiçoar este documento. Portanto, não acho que haja aqui nenhum tipo de coisa maliciosa. Eles também acho que estiveram já envolvidos com o software MuseScore, que é também um software livre da área da música, muito utilizado. Acompanhando um bocadinho as pessoas que estão envolvidas com o Muse Group, não me parece que sejam pessoas maliciosas, apenas pessoas muito focadas em tecnologia e que se calhar não estavam muito envolvidas com isto, com a comunidade antes, e talvez fosse esse o problema. Ou que contrataram alguém para resolver este assunto que não percebe nada disto. Nada também não. Ele percebe, está um bocadinho ao lado. Não tem a sensibilidade necessária. Outra coisa que eu acho que falta ainda é que não é claro quais são as terceiras partes que têm acesso aos dados, a que dados que cada uma delas vai ter. A questão dos potenciais compradores também também é um bocado estranha, e precisa de mais clarificação. E resta dizer que isto também só se aplica às builds oficiais do Audacity, ok? Builds que vocês façam por vocês próprios a partir do source code, segundo o que eu vi na internet, isto vem desativado, e eles dizem explicitamente também nas explicações que dão que as distribuições de Linux e outros terceiros não vão incluir isto também por omissão. E com isto resta só despedir-nos, e muito obrigado a todos. Obrigado ao Senhor Podcast por edição e pela paciência, e até para a semana. Até para a semana.